Vamos lá, meus amigos, dando continuidade aqui ao nosso curso de iniciação aos cálculos trabalhistas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o cálculo 13º salário, tanto integral quanto proporcional. Qual que é o valor do 13º integral, como é que eu calculo os proporcionais e também até quando que as parcelas do 13º devem ser pagas, já que a lei prevê a possibilidade de pagamento em até 2 parcelas. Vamos ver isso agora. Vamos para a nossa teoria, depois para a nossa tabelinha. Então, cálculo do 13º salário. Como que é a forma de cálculo? A primeira regra, ela é bem simples. O 13º, ele é um salário do empregado, um salário integral deste empregado. Claro que se ele trabalhou os 12 meses, se ele trabalhou o ano todo. E olha um detalhe aqui, diferentemente do cálculo de férias, que leva em consideração o dia de início do vínculo de emprego, para nós sabermos até quando que vai o período aquisitivo, até quando que vai o período concessivo. Aqui no 13º a gente trabalha com ano civil. Então nós vamos calcular durante aquele ano. Se eu porventura comecei a trabalhar em janeiro, vou chegar no final do ano, terei direito ao 13º integral. Se eu fui contratado em abril, em dezembro eu vou receber proporcional. Se eu fui contratado em outubro, vou chegar no final do ano, vou receber proporcional. Aqui para 13º, nós não levamos em consideração ali um ano da data da admissão, não. Aqui o conceito é de ano civil. Ok? Então, primeiro ponto importante. Então, se eu trabalhei o ano todo, se eu completei os 12 dozeavos, ou seja, se eu trabalhei os 12 meses do ano, eu tenho direito a um salário integral como 13º. E vejam, da mesma forma como os outros cálculos, aqui nós também podemos ter salário fixo, que vai ser muito mais fácil, é simplesmente um salário. Então, se ele recebe R$3.000 todos os meses como um salário fixo, ele vai chegar no final do ano e vai receber R$3.000 de 13º. Pelo menos deveria receber R$3.000 de 13º. Só que ele pode ter também salário variável. Trabalha no comércio, possui ali o recebimento em forma de comissões ou tem uma parte fixa e comissões que faz com que o salário dele vá variando ao longo dos meses. Um mês ele recebeu 3.000, outro 2.000, 2.500, 3.500, 4.000. Se este salário for variável, nós vamos calcular aqui a média dos salários pagos no ano em curso. Então vou somando ali os salários e vou dividir pelos meses trabalhados. Então, se ele trabalhou o ano todo, eu somo o salário e divido por 12. Ele trabalhou 6 meses ali do ano, somo aqueles 6 meses e divido por 6 para saber qual que é a média de salário. Essa média de salário que eu vou levar em consideração para o cálculo. Se foi o ano todo e a média deu 2.500, eu tenho ali um 13º de 2.500. Agora é proporcional, vou pagar 6 dozeavos. Fiz a média e em média ele recebeu R$3.000. Aqueles R$3.000 que serão utilizados para o cálculo do 13º proporcional que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, quando o salário é variável, o que nós temos que fazer? Primeira medida a ser feita com o salário variável, média de salário. Vamos ver em média quanto que foi o salário dele. Esta média é utilizada para férias, essa média é utilizada para 13º, para aviso prévio, para todas as parcelas, ok? E aí vejam, as parcelas do 13º. A lei diz que o empregador pode realizar o pagamento em até 2 parcelas. A primeira parcela até o dia 30 de novembro, a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. O que se percebe aqui é que geralmente a primeira parcela é maior e a segunda parcela ela é menor. Não deveria ser igual porque não é metade na primeira e metade na segunda. É metade na primeira e na segunda, mas por que a primeira é sempre maior que a segunda? Em virtude de tributação.
porque na primeira você não tem ali a cobrança de imposto de renda, por exemplo, vem tudo na segunda parcela. Então é por isso que, não acha estranho, é por isso que a primeira parcela do 13º ela foi maior que a segunda. O pagamento foi igual, mas a tributação veio na segunda, o que fez com que o valor líquido recebido pelo empregado ele fosse menor, ok? Então temos aqui as duas parcelas. O pagamento, como eu já falei para vocês, do 13º pode ser integral ou proporcional. Se ele trabalhou o ano todo, os 12 meses do ano, ele recebe um salário. Por quê? Se ele trabalhou 12 dozeavos, ele trabalhou um ano, logo tem um salário. Se ele trabalhou proporcional, nós vamos ver quantos meses ele trabalhou para fazer aquele cálculo de avos. Então ele trabalhou 3 meses, 3 dozeavos, 6 dozeavos, 8 dozeavos, 10 dozeavos, para a gente fazer o cálculo de quanto ele tem direito de receber. Só que aí olha um detalhe importante, que é a mesma regra que existe para as férias também. Eu não preciso ter trabalhado o mês inteiro para receber um dozeavos. Claro, se eu trabalhei o mês todo, eu tenho direito a um dozeavos. Mas eu trabalhei 20 dias, já tenho direito a um dozeavos. Eu trabalhei 15 dias, já tenho direito a um dozeavos. Por quê? Porque a lei fala em mais de 14 dias. Então, se eu trabalhei mais de 14 dias, se eu trabalhei 15 dias para frente, eu já tenho um dozeavos. Os valores inferiores, então se eu trabalhei 10 dias, aqueles 10 dias, eles não vão ser contados para o cálculo de férias, não serão contados para o cálculo de 13º. Isso não vai acontecer, ok? Eles serão desconsiderados. Eu não vou receber os 10 dias, vai receber o salário dos 10 dias, mas aqueles 10 dias não vão fazer com que você considere um dozeavos para férias e 13º, só se for mais de 14 dias, ou seja, 15 dias para frente. Trabalhou 15 dias, já tem um dozeavos, ok? Lembrando também, férias, 13º, sofre influência do aviso prévio. O aviso prévio faz com que haja aquela projeção do contrato de trabalho. Então, o período do aviso prévio vai fazer com que aumente também o período do 13º, ok? Então, se eu contasse hoje como último dia, eu teria 7 dozeavos, mas eu tenho ainda o aviso prévio, então gera 8 dozeavos, 9 dozeavos, 10 dozeavos, já que o aviso prévio ele pode ser de até 90 dias, o que aumentaria ali até 3 dozeavos no 13º, ok? Vamos lá para a nossa tabelinha, bem simples, bem fácil de se calcular. Ó, na primeira situação, eu tenho aquele empregado que trabalhou o ano todo e que vai receber o 13º integral. Ó, valor do salário, R$3.000. Ele recebe todo mês R$3.000. Ou então eu fiz a média dos salários recebidos e a média deu R$3.000. O valor do 13º, 3.000, porque é um salário, como nós já falamos. Agora, proporcional, ele trabalhou meses durante aquele ano, ou porque ele foi demitido no curso do ano e recebeu esse 13º proporcional na rescisão, ou ele foi contratado no curso do ano, vai chegar no final do ano e vai receber proporcional. Como é que eu vou calcular aqui? Da mesma forma como nós já vimos em relação às férias. Então, olha aqui, eu vou utilizar a minha média, né? Então, ele recebe R$3.000 fixos ou a média dele deu R$3.000. Eu vou pegar os R$3.000 e vou dividir por 12. Para quê? Para saber quantos reais ele receberia por mês de 13º. Vou multiplicar pelo número de meses trabalhados. Então eu cheguei à conclusão ali que ele receberia R$250 por mês de 13º. Ou seja, a cada um dozeavos, a cada mês considerado, ele receberia de 13º o equivalente a R$250. Porque eu dividi 3.000 por 12. E aí eu vou agora multiplicar pelo número de meses trabalhados. Então, se foram 4 meses, ó, 250
vezes 4, se foram 6 meses, 250 vezes 6, para encontrar o 13º proporcional de R$1.000, de R$1.500. Então tem muita gente que acha que vai chegar no final do ano e vai receber um salário. Não, só se ele tiver trabalhado o ano todo, se ele tiver completado os 12 dozeavos. Se ele foi demitido no curso do ano, ou se ele foi admitido no curso do ano e trabalhou aquele ano apenas alguns meses, ele vai receber proporcional, calculado dessa forma, bem simples, dividir salário por 12 vezes número de meses trabalhados. Tá bom, meus amigos? Volto daqui a pouquinho e um forte abraço para vocês. Espero que vocês estejam gostando aqui dos nossos cálculos trabalhistas.